Olá! O Plano Diretor Estratégico de Campinas foi protocolado na Câmara no dia 30 de setembro. Ele pretende definir as prioridades de crescimento e planejamento da cidade pelos próximos 10 anos. São propostas que passam por diversas áreas, envolvendo sustentabilidade, centralidade, bairros planejados e regularizados, serviços de saneamento básico, transporte, saúde e lazer. O Questão de Ordem inicia hoje uma série de debates a respeito do tema. E neste programa participam o vereador Vinícius Gratti, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara, o vereador Zé Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana aqui da Câmara Municipal, e o vereador Marcelo Silva, que é membro das comissões de Constituição e Legalidade, também da Comissão de Política Urbana. E a gente vai discutir nesse primeiro programa, em termos gerais, como os vereadores que já tiveram aí um primeiro acesso ao plano diretor, um plano que tem mais de 100 páginas, qual é digamos que a primeira impressão e os pontos positivos desse projeto. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com o vereador Zé Carlos, que é o presidente da Comissão de Política Urbana. Lembrando que quando se fala de planejamento, essa vai ser uma das comissões mais visadas, apesar que todas vão dar o seu parecer, mas essa é uma importante missão, né, vereador? Sem dúvida nenhuma. Olá, Mirna. Olá, vereador Vinícius Gratti, vereador Marcelo Silva, que também é membro da Comissão de Política Urbana. Sem dúvida nenhuma, Mirna, depois da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, que todos os projetos passam por essa... Só cortando um pouquinho, os 3 vereadores são da Comissão de Constituição e Legalidade, exatamente, né? E para você que nos assiste, todo projeto aqui da casa, obrigatoriamente, passa pela Comissão de Constituição e Legalidade, que tem 7 membros, e aqui estão 3 deles, né? Exato, aqui tem 3 membros da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, que é, sem dúvida nenhuma, a comissão mais importante dessa casa de leis. Porque ali tem que se ver se o projeto é constitucional ou não. Então, é uma comissão que tem uma representatividade muito boa em termos de vereadores, de membros dessa comissão. E a segunda, mais importante, que todos os vereadores acreditam, é a Comissão de Política Urbana. Porque todo o planejamento urbano tem que passar por essa comissão, a Comissão de Política Urbana, a qual vai aí juntamente, em conjunto, já fizemos esse bate-papo, fazer diversas audiências públicas, para que não fique só na nossa comissão. Nós temos Comissão de Meio Ambiente, nós temos outras comissões importantes na casa, e nós vamos estar fazendo reuniões temáticas quando se fala de planejamento urbano. Depois, quando se falar de meio ambiente, vai também falar através da Comissão de Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Rossini. Então, são comissões que vão ter um trabalho aí ardoroso agora no estudo desse plano diretor, que eu acho que vem consertar, vamos dizer assim, algumas distorções que foram feitas aí no passado, não muito distante, inclusive com as macrozonas 5 e a macrozona 9, que foi aprovada por esta casa. Mas no momento era aquilo que se podia fazer, mas eu acredito que agora com esse plano diretor vai se corrigir algumas falhas que tiveram na macrozona 5 e também na macrozona 9. Agora a gente vai falar então com o vereador Marcelo Silva, ele que participa dessas comissões também e já nos contou aqui que participou também de várias reuniões que foram realizadas aí durante essa discussão ainda lá no Executivo, quando se estava planejando o plano diretor. Vereador, seja bem-vindo, fale-me sobre as suas impressões. Obrigado, Mirna, prazer estar aqui, vereador Zé Carlos, Vinícius Gratti, prazer aqui poder discutir este importante plano. Eu acho que vai traçar o rumo da nossa cidade, algo que já está desatualizado há uma década, que gera uma insegurança muito grande por parte dos investidores, como bem apontou o vereador Zé Carlos, através das macrozonas. Então esse plano ele veio, vamos dizer, simplificar essas macrozonas, que eram várias, através de apenas 4 macrozonas muito bem pontuadas, muito bem definidas. Mas antes de adentrarmos a estas macrozonas, é importante deixar muito claro
que esse plano diretor ele vem sendo construído há pelo menos 2 anos, através de um canal aberto muito bem feito pela Secretaria de Urbanismo, presidida sob a direção do Santoro. Então, ele pôde receber várias sugestões da população, ele pôde fazer várias reuniões em diversos pontos da cidade. Então, foi feito um planejamento. Então, por isso que, como eu coloquei anteriormente para você, eu estou muito tranquilo. Foi feito a várias mãos, participou a sociedade civil organizada, várias entidades de classe, como o Secov, a Bicamp, o Cresce. Então, um plano que dá segurança para os investidores voltarem à nossa cidade de Campinas, que realmente está precisando, vai gerar emprego, vai gerar riqueza e de uma forma segura. Então, esse foi um ponto principal em termos gerais aqui desse plano diretor. Tá certo, então. Obrigada, vereador. E agora a gente vai falar com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara. Também super importante que para fazer tudo isso, também tem que se pensar, quando se fala em orçamento, de que forma se coloca esse planejamento aí na prática, através aí já é um outro projeto de lei, que é o orçamento, que também tramita aqui na casa, mas é o vereador Vinícius Gratti. Vereador, seja bem-vindo. Queria também que o senhor falasse das suas primeiras impressões a respeito do plano diretor. Bem, Mirna, boa tarde. Boa tarde, Zé Carlos, Marcelo, aqueles que nos acompanham aí pela TV Câmara. Aliás, queria saudar aqui a TV Câmara do Legislativo de Campinas, que tem feito aí um trabalho em série aí de diversas produções que tem contribuído aí para o princípio da transparência, da publicidade do nosso poder junto à nossa cidade e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho. Mirna, na realidade eu queria dizer que esse plano diretor, primeiramente, foi conduzido pelo secretário Dr. Santoro, que hoje acumula 2 secretarias, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Urbanismo, que são secretarias afins e que hoje formam apenas uma. E por isso parabenizá-lo, também toda a sua equipe de técnicos, a sua diretora Carolina também, que esteve à frente da confecção do novo plano diretor estratégico da cidade de Campinas. Dizer para aqueles que nos assistem, a cada 10 anos o Estatuto da Cidade manda que os municípios planejem a cidade através do plano diretor. O último que nós aprovamos, eu era vereador também, vereador Zé Carlos também era vereador à época, foi uma lei de 2006. Por isso que 10 anos depois, 2016, era para ser proposto aí um novo plano. E me recordo que na época era o secretário Márcio Barbado, que havia conduzido o plano na administração do ex-prefeito Dr. Hélio, e na época, como dessa vez também, a população foi consultada através dos bairros, das plenárias dos bairros, e dessa vez não foi diferente. E eu, inclusive, participei de algumas reuniões, inclusive dessas onde a população estava presente, e deu para perceber que esse projeto de lei do plano diretor é um projeto bem redigido tecnicamente. Hoje nós temos aí praticamente 73, até mais páginas que compõem o novo plano diretor da cidade. E esse novo plano diretor estratégico do município de Campinas, ele contempla algumas situações que muitas vezes inclusive geram polêmicas. Vale lembrar que o Ministério Público acompanhou para e passo a confecção desse projeto, acompanha até hoje, tenho certeza que assim o fará até a sua aprovação, e contempla situações como, por exemplo, como deverá ficar o perímetro urbano da cidade de Campinas. E nisso eu gostaria de fazer aqui um elogio, mais uma vez, ao secretário Santoro e também ao nosso prefeito municipal, que tem tido todo um cuidado para que possa ser composto nesse plano os interesses sociais da cidade, o interesse primário do município de Campinas, no sentido de que ficarão resguardados especialmente a questão do meio ambiente. Então, qualquer expansão que possa haver hoje do perímetro urbano deverá ser respeitado, em primeiro lugar, a questão do meio ambiente,
e tudo isso dá a segurança para que os vereadores que nos próximos meses farão aí as 6 audiências públicas que já estão previstas, audiências públicas temáticas. Então, nesse sentido, nós temos todo o respaldo jurídico, legal, social e ambiental para que a Câmara possa aprovar esse projeto tão importante para o desenvolvimento da cidade. Lembrando que no último dia 11, a Câmara de Campinas intermediou uma conversa entre o CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e a Prefeitura, para um acerto em relação à questão do parecer do CMDU ao plano diretor, porque de acordo com a norma, a lei aqui municipal, para que esse plano ele dê sequência, nós precisamos do parecer do conselho desse órgão aqui da cidade, e o órgão então vai apresentar o parecer durante o mês de novembro, sem que haja necessidade de nenhuma interrupção no processo que tramita aqui no Legislativo, enquanto acontece as 6 audiências públicas que o vereador Vinícius Gratti acaba de mencionar. Mas em termos gerais, já que vocês falaram de planejamento da cidade, levar em consideração o meio ambiente, a gente falou alguma coisa sobre macrozonas, então significa que agora, no novo plano, nós vamos ter 4 macrozonas, é isso? Quem pode detalhar melhor? Zé Carlos. Marcelo, Marcelo, então vamos lá, vereador Marcelo. Peguei a colinha aqui, até porque a gente está se familiarizando com os nomes, então... Mais de 100 páginas, mais né, de 100 páginas, mas de uma forma rápida, ficaram 4 macrozonas que simplificou... Então vai sumir aquelas que já foram aprovadas, é isso? Não, veja vai bem. ter nova nomenclatura? Vão ter novas nomenclaturas, macrozona macrometropolitana, macrozona de estruturação urbana, macrozona de expansão com desenvolvimento ordenado e a macrozona de relevância ambiental. Certo. Só para responder Claro. a pergunta da Miriam, se me Fica à permite, vontade, vereador Marcelo. As macrozonas 5 e 9, elas seriam teriam que ter sequência da macrozona 1, da macrozona 2, isso daí... Vamos lembrar um pouquinho então, vereador? Isso. Elas vieram, foram aprovadas, mas a gente tinha planejamento das outras, mas na época o governo pediu de volta, não foi isso? Exatamente. Então, como foram aprovadas a macrozona 5 e a macrozona 9, mas agora o plano diretor, que é uma exigência do Ministério da Cidade, através do Estatuto da Cidade. Então, veja bem, o plano diretor vai refazer essas em cima daquilo que já foi feito na macrozona 5 e na macrozona 9. Então não se perde aquilo? Não vai se perder, vai ter algumas alterações sim. Okay. Mas nós temos hoje, que é muito mais completo, essas macrozonas que o vereador Marcelo acabou de colocar, como macrozona macrometropolitana, que são aquelas intervenções de mobilidade urbana, com construção de viadutos, a interligação do Viracopos, que não é só da nossa cidade, que é metropolitana e outras cidades que utilizam dele. Então tem uma série de alterações que nesse plano diretor estratégico que vai beneficiar entre todas as cidades da região metropolitana, e depois vem a macrozona de estruturação urbana, que é o preenchimento dos vazios urbanos. Eu vou deixar o Marcelo, que ele começou, e senão a gente então detalha para nós, vereador. Entendeu? Então a ideia, começando uma preocupação que o vereador Vinícius colocou, é a macrozona de relevância ambiental. O que tem que deixar muito claro é que Campinas ela tem uma grande área, vamos dizer, rural. Então, essa área ela vai ficar intacta. Ela simplesmente, porque muito se especula que vai ter aí a invasão imobiliária, mas de forma alguma. Essa área ela vai ficar preservada. O que vai... Hoje a gente pode falar o quê? Souza, Joaquim Egídio, aquela região do Gargantilha, por aí? Exatamente, essa área. O que vai ter apenas nessa área? O incentivo, por exemplo, à produção agrícola, ao turismo com sustentabilidade, porque são regiões que têm a vocação para o turismo. Então, é nada mais justo que você incentive essa região que já tem aí vamos dizer, esse cunho para o turismo, né, para restaurantes, enfim, você preservar, mas de uma forma sustentável. Então, ela vai ficar intacta. Então, essa é uma preocupação que acho que é importante deixar clara, né?
Tem a macrozona de expansão com desenvolvimento ordenado. Essa, até em várias reuniões, o secretário Santoro deixou muito claro que é uma área que vai se poder ter a especulação imobiliária, mas desde que sigam várias diretrizes e várias regras. Então, vão ser, vamos dizer, empreendimentos organizados, com legislações próprias, que tem a tramitação passada aqui pela Câmara Municipal. Por exemplo, vereador, discutiu-se muito nas plenárias a questão de Barão Geraldo. Vamos pegar um ponto. A questão de verticalizar ou não Barão Geraldo. O que ficou definido? O pessoal fala bastante sobre essa questão de não verticalizar, mas deixar Barão Geraldo crescer. Veja bem, Mirna, a gente ainda está tomando pé do novo plano diretor estratégico. Mas essa é uma das garantias, não crescer, não verticalizar, não é? Não verticalizar, eu não sei se o secretário deu essa garantia a Barão Geraldo. As discussões, a gente foi em algumas discussões desse tipo, nós tivemos debate em algumas universidades, inclusive que eu participei. Veja bem, Campinas é muito grande. Se toda a região quiser ter um plano diretor para ele, específico para ele, eu acho que se torna um tanto inviável. Eu conheço geograficamente a região de Barão Geraldo. Nós sabemos que lá existe um gargalo de mobilidade, todos nós sabemos, porque ele tem grandes universidades, nós temos hospitais naquela região. Então, por conta da mobilidade, é que o pessoal se uniram para que não haja verticalização, para que a mobilidade não se torne insuportável. Mas se a gente for pensar dessa maneira, veja bem, eu acho que tem algumas coisas, que nem o vereador Marcelo disse. Nós temos as regiões com suas características. Nós temos Joaquim Egídio, que é gastronomia e região de APP. Nós temos Souza, que é a região de APP, entendeu? Então, quer dizer, você vai ter que fazer, e essas macrozonas, ela está vindo ao encontro de toda essa gama dos moradores da maioria dos distritos. Se a gente pegar a Aparecidinha, por exemplo, nós somos lindeiro a grandes rodovias. E para sair é um transtorno. Às vezes você demora 2 horas para sair. Viraram grandes avenidas. Viraram, né? Grandes avenidas, principalmente aí as marginais da Anhanguera. Nós temos ali a Dom Pedro, nós temos a Bandeirante, nós temos Campinas Montemor, quer dizer, e aí tem dia que você não consegue sair. Mas eu acredito que o secretário Santoro, ele conduziu muito bem essas discussões. E nós estamos agora seguindo esse plano diretor e ver como é que foi feito essas reuniões, entendeu? Poucas que a gente participou, mas nós estamos aí estudando o plano diretor para ver. Eu tenho certeza que vai ser um plano que vai beneficiar toda a cidade, não só Barão Geraldo. Acho que você citou, Mir, na questão de Barão Geraldo, porque provavelmente foi a região que mais fez barulho aí. Sim. Na questão polêmica, envolvendo, entre outras coisas, a expansão do perímetro urbano. Na realidade, como eu disse inicialmente aqui no programa, a questão ambiental é a maior preocupação ali também. E, como eu disse, o secretário Santoro, ele conduziu a construção desse projeto de forma a garantir a proteção do meio ambiente. Existe uma certa confusão entre dizer que a área rural protege o meio ambiente e a área urbana não. Mas isso não é verdade, porque a área que é considerada de proteção ambiental, esteja ela no perímetro urbano ou fora dele, ela tem que ser preservada da mesma forma. Se preserva o meio ambiente, inclusive em áreas que são particulares, por exemplo, onde você tem ali o entorno de nascentes, por exemplo. Então, a questão ambiental, ela é uma legislação à parte, no sentido de que se garante esteja a área envolvida no perímetro urbano ou fora dele. Então, para que não paire dúvidas em relação a isso, seja em Barão Geraldo, ou seja em outro distrito, outro bairro, outra região da nossa cidade, o perímetro urbano que for alterado, ele vai garantir, ele deverá garantir a questão do meio ambiente. Então, para concluir essa questão de Barão Geraldo, eu entendo que o secretário Santoro, ao apresentar o projeto de lei do Plano Diretor Estratégico de Campinas para os vereadores, ele fez essa garantia.
no sentido de que será averiguado pontualmente cada solicitação de alteração de perímetro urbano para a expansão imobiliária, porque a cidade vive esse conflito, toda a cidade vive esse conflito, até onde a cidade pode se desenvolver e até onde não. Então, nesse sentido, é que eu quero aqui deixar muito claro para a população de Campinas que a questão do meio ambiente será respeitada, seja a região que for. Mesmo porque a legislação ambiental ela já é uma garantia disso, já existe legislação própria para que se preserve o meio ambiente. E o instrumento legal para se tratar de APP e de APA é o plano de manejo. Exato. Não é o plano diretor. Então, que também vem para cá, um plano de também virá para cá, logo. Então, é importante deixar que são coisas distintas, né? O plano diretor não trata... Mas isso é pensando globalmente uma cidade, né? Exatamente, tem que pensar globalmente, mas, por exemplo, deixa muito claro, se trata de APP e de APA, é o plano de manejo que ainda virá aqui para casa e, obviamente, vai... Que tudo isso vai estar inserido dentro do plano diretor. Nós temos aqui na casa agora tramitando o plano diretor, depois virá a lei de uso e ocupação de solo e depois virá o plano de manejo. Quer dizer, porque a lei de uso e ocupação do solo também é muito antiga. Exatamente, ela é muito antiga, entendeu? E ela vem complementar aquilo que está inserido no plano diretor. Tá, já que a gente está falando... Que é o uso misto. Sim, isso entendeu? Que eu ia perguntar agora. A gente sempre discutiu aqui no Questão de Ordem, inclusive com algumas vezes com a sua participação, vereador, que Campinas é uma colcha de retalhos, que ela foi sendo construída conforme a necessidade. A gente tem casos, por exemplo, de uma rua, que uma parte é residencial, outra parte é comercial, algumas até com a autorização para indústrias. O plano diretor é quem vai resolver isso ou a lei de uso e ocupação do solo? A lei de uso e ocupação de solo é que vai... O plano diretor vai dar as diretrizes de como se fazer. Vai dizer, olha, né, essa região vai ser assim. Exatamente, que é onde eu sempre briguei por isso, desde quando sou vereador e que eu sou presidente da Comissão de Política Urbana, que você tem que levar o trabalho aonde mora o trabalhador. E isso no passado era muito difícil, por isso que nós temos grandes gargalos de mobilidade urbana na cidade. Se você pegar a região que passa pela Santos Dumont, é um gargalo só nos horários de pico. Se você pegar João Boy Dunlop, é um gargalo no horário de pico. Se você pegar a Avenida da Moreira, as Amoreiras. Então, ainda bem que o prefeito Jonas Donizete, quando ele mandou para essa casa uma lei onde nós votamos e aprovamos esse projeto, de se fazer casas populares e residenciais em todo o território de Campinas. Isso vem favorecer e muito agora na confecção desse plano diretor. Porque você imagina quantas pessoas saem do Campo Grande para ir trabalhar no Alphaville. Então, quer dizer, se corta toda a cidade. Então, esse plano também vem trazer essa questão da mobilidade, que é um sofrimento por e a possibilidade de muitos que hoje talvez estejam irregulares de se regularizar. Também, isso vai ter as regularizações fundiárias, vai ter uma que já está acontecendo para a complementação disso dentro do plano diretor, entre outras coisas, que é a questão de projetos específicos para se tirar esse gargalo que existe na mobilidade urbana de Campinas. Tá certo, então nós vamos para um breve intervalo e já estaremos de volta aqui com Questão de Ordem. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, você que nos assiste pode acompanhar não só apenas esse debate, mas também outros temas no youtube.com/TV Câmara Campinas e ainda também a nossa programação ao vivo, também no YouTube e também no Facebook, através do Facebook da Câmara Municipal, que é Facebook/Câmara Campinas. A gente fala aqui do primeiro programa sobre plano diretor, a gente está falando de diretrizes gerais e os próximos vão falar de assuntos por temas, meio ambiente, habitação e outros, mas hoje a gente está falando de um plano de forma geral. A gente falava no bloco anterior sobre a questão da coxa de retalhos e que agora a gente acha que essa organização da cidade vai conseguir resolver esse tema. Inclusive com a questão de que na mesma rua uma área é residencial, outra área é comercial. E que agora também, inclusive, muitos comerciantes até hoje não conseguiam regularizar
E a Câmara, algumas vezes, apresentava algum projeto pedindo mudança de zoneamento, justamente para tentar acertar essa situação. O plano muda tudo isso. Não, sem dúvida nenhuma. Agora vai ser regionalizado. Nós temos, por exemplo, eu vou citar um bairro que a gente foi procurado por moradores que quer abrir um comércio e que às vezes é impedido. Uma das vilas mais antigas de Campinas, que é a Vila Industrial. A Vila Industrial. A Vila Industrial, por exemplo, numa rua, numa quadra só, tem 4 tipos de zoneamento. Isso é impossível uma cidade funcionar com essa natureza de diversidade, entendeu? Então, eu acho que esse plano agora, ele vem aí para regularizar toda essa situação que realmente deixou aí muitas pessoas sem saber entender. Porque antigamente o vereador, ele fazia essas alterações pontuais. Hoje não se permite mais que se faça essas modificações pontuais. Então, esse é o grande momento que nós temos, a Câmara tem e o Executivo tem, de fazer essas alterações para que não se faça mais essa coxa de retalho, que nem você mesmo disse aí no início da tua fala. E quando se fala, vereadores, da questão de Campinas é uma cidade conurbada, e em função disso acaba tendo muitos problemas. Vamos falar um pouquinho da saúde, por exemplo, que ela acaba atendendo os moradores das cidades conurbadas. O plano diretor também pensa na organização da cidade quando ela faz limite com outra? Quem pode nos ajudar? Sim, sem dúvida, Miriam. Essa questão, por exemplo, da saúde, ela é muito delicada, porque, por exemplo, o Hospital da Unicamp, que é uma universidade estadual, ela atende gente de todo o Brasil. Então, realmente, quando se forma uma metrópole, como é o caso de Campinas, né, Campinas que é a sede da região metropolitana, que envolve aí dezenas de cidades, é importante que essa questão da saúde seja pensada em bloco entre as cidades. Então, por isso que existe também a Câmara Temática da Saúde na região metropolitana de Campinas, para se pensar a esse respeito. Vale lembrar que nós estamos vivendo hoje num contexto político, econômico, nacional de grande crise, onde muita gente perdeu seu emprego, muita gente perdeu seu plano de saúde, e é natural a migração dessas pessoas para o SUS. Então, nós estamos vendo aí a dificuldade do Hospital Mário Gatti, né? E outros hospitais, por exemplo, que estão conveniados com a cidade, o Hospital da PUC, né? O Hospital do Ouro Verde. Então, nesse sentido, é que nós entendemos a gravidade da situação, e o plano diretor, que é uma legislação que, como nós já dissemos aqui no início, uma legislação que é obrigatória a todas as cidades a ser pensada a cada 10 anos, né? E depois dela outras legislações afins, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. E depois eu gostaria que você me permitisse voltar a esse debate, porque eu tenho questões que eu estou batalhando junto ao plano diretor, que aí são particularidades do nosso mandato, como, por exemplo, a questão da localização das empresas de transporte e guarda de valores, né, que isso é uma questão também muito séria que nós devemos debater na Lei de Uso e também no plano diretor. Então, é importante que isso fique muito claro. E na questão da saúde, né, ela deve sim ser pensada de forma regional e não apenas municipal. Eu digo isso também porque a gente tem lá na Padre Anchieta, por exemplo, aquela questão do atendimento do pessoal que mora ali, Hortolândia, Sumaré, e tinha-se lá atrás a proposta do Hospital Metropolitano, e hoje a gente não sabe como está isso. Não, eu vou falar para você, a questão da conurbação, ela não envolve só a questão da saúde mesmo. Você disse muito bem, o distrito de Nova Aparecida, ele está... Se você passar a linha, você vai até a linha do trem, é Campinas. Depois que você passa a linha do trem, um pedaço é Hortolândia, outro pedaço é Sumaré. E aonde eles estão mais perto, onde eles se socorrem, não é só na questão da saúde. Seja ali no pronto-socorro, no centro de saúde, também nas creches e também nas escolas. Sim. Então tudo isso... Até o transporte também. Até o transporte, exatamente. Se você vê o bicicletário que foi recém-inaugurado no terminal da Vila Padre Anchieta, você vai ver que muitas pessoas vêm das duas cidades, tanto de Hortolândia como de Sumaré, pega o transporte coletivo da nossa cidade e se dirige ao trabalho. Então, e outra coisa, a questão do PS metropolitano.
Ele está entrando em licitação agora, é mais uma notícia boa para a nossa região e para Campinas como um todo. Ele tá já para ir para a licitação, já foram aprovados os projetos. Eu espero que agora realmente isso aconteça e que esse hospital, esse pequeno hospital, esse PS Metropolitano, venha a atender toda essa região, mas com uma administração tripartite. Porque se deixar só para Campinas, porque é uma metrópole, não vai conseguir dar conta. Porque o nosso PS hoje ele é pequeno para a quantidade de atendimento dessa região toda, que é o distrito de Nova Aparecida, que é o pessoal que vem de Sumaré e Hortolândia, sem contar muitas vezes com os acidentes que acontecem nas rodovias, porque se paralisa todo o atendimento daquele pessoal dessa região para atender. Não estou dizendo que eles não têm o direito de ser atendido, o PS ele é universal, ele é do SUS e tem que ser atendido, mas ele se tornou pequeno. Então eu acredito que agora com essa construção do PS Metropolitano vem amenizar um pouco a situação da saúde, mas ainda vai exigir muito trabalho na questão de creche, porque nós temos muitas crianças que fazem parte do cotidiano das nossas creches, vindo da cidade de Hortolândia e também de Sumaré. Sim, vereador Marcelo, o senhor contou que participou de várias reuniões. Quando o senhor participou, lembra-se quais eram as principais preocupações das pessoas? O que tipo de cidade quem mora aqui quer? Vou dar um exemplo prático e o que aconteceu. Existia uma diretriz que estava, entre aspas, invadindo o Colégio Notre Dame. O Colégio Notre Dame, há muitos anos atrás, cercou aquela determinada região e o plano diretor estava, vamos dizer, invadindo, dizendo que aquela diretriz teria que ser aberta, e isso causaria inúmeros transtornos para os pais, para os alunos de um colégio de mais de 2.000 alunos que entram com o carro, que fazem a volta, enfim. A população lá, os pais, os alunos, os professores se mobilizaram, mandaram vários e-mails, sugestões. Em uma dessas reuniões pontuais, o secretário Santoro ouviu essa demanda, em razão, obviamente, dos e-mails que chegaram, graças a essa participação da população, entendeu que seria inviável abrir aquela diretriz no meio de um colégio, que causaria inúmeros transtornos, não só para o colégio, mas acho que para todos daquela região em torno do Notre Dame, e foi atendido. Então chegou-se aí a um consenso, isso graças à participação das pessoas, da população. Então, assim, o que foi bacana é que cada região tinha a sua peculiaridade, foi atendida, obviamente, de acordo com a sua vocação. Fala assim, esse plano ele conseguiu atingir e verificar qual é a vocação de cada região, porque como você bem comentou, Campinas hoje tem regiões que uma rua é comércio, outra rua é residencial, e vou dar mais um exemplo prático, por exemplo, a região da Nova Campinas. Há 10, 15 anos atrás era uma região residencial. Hoje ela é praticamente um Cambuí, né? Você tem comércios, você tem restaurantes, então precisa ver qual é a vocação dessa região. Então isso foi englobado de uma forma macro por esse plano diretor, e aí vem a lei de uso e ocupação do solo, e ela trata de uma forma específica daquele bairro. Então, uma coisa complementa a outra. Vem um plano diretor de uma forma geral, e depois vem a lei de uso e ocupação do solo, e trata daquela região de uma forma específica, mas respeitando a lei maior, que é o plano diretor. Lembrando que a TV Câmara, todo programa ou reportagem que tem a ver com o plano diretor, vai aparecer esse selinho no canto da tela, esse selo e que você percebe que é a respeito do plano diretor. A gente está com essa programação especial para você em casa entender tudo sobre o plano diretor. E a partir do dia 7 de novembro a gente começa a ter aqui as audiências temáticas, que você também pode acompanhar certinho, data e horário, no site campinas.sp.leg.br. Venha aqui até a Câmara participar com a gente. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta,
ou ainda você pode acompanhar online no site também aqui da Câmara. Você vai poder enviar as suas perguntas ao vivo, tem que preencher um formulário e mandar as suas perguntas a respeito do plano diretor. Mas já que a gente estava falando aí sobre vocação, o senhor apontou uma preocupação em relação às empresas de transporte de valor, até porque nesses últimos tempos temos noticiado vários crimes em relação a isso nas empresas e áreas que em volta sempre tem casas. Qual a sua maior preocupação, vereador? Bina, veja, uma das diretrizes que tem que ser tomada através do plano diretor é a questão do impacto de vizinhança. Então, por exemplo, vou citar aqui o bairro São Bernardo, que é um bairro onde tem, por exemplo, uma penitenciária, que quando ela foi construída na década de 70, na época o bairro São Bernardo era praticamente o limite da cidade, né? Então se buscou a construção desse presídio por ser aí um bairro periférico e portanto, o bairro sofreu por várias décadas problemas com insegurança, rebelião, desvalorização de imóveis, etc. Nem se tornando uma penitenciária feminina, isso foi resolvido? Se amenizou com certeza, né? Hoje está praticamente zerada essa questão de rebelião, e entre outras coisas, mas o movimento para que seja desativado ali a penitenciária, ele continua, até porque vários transtornos são criados ali, além da questão da insegurança, por conta de se ter dentro de um bairro residencial uma penitenciária, porque existe a diferença aí, né? A penitenciária é onde as pessoas já estão cumprindo a sua pena. Então é uma questão que exige uma segurança maior. Então nesse sentido é que nós estamos buscando aí, e é complicado, porque quando nós fazemos uma legislação municipal, nem sempre nós conseguimos atingir algumas situações que não dependem do nosso ente federativo, depende do Estado, da União. E então, agora na frente da penitenciária tem o Hospital de Barretos. E agora ao lado da penitenciária nós temos o Hospital de Amor, que é o Hospital de Câncer de Barretos, né? No outro lado, que se avizinha a penitenciária do São Bernardo, nós temos lá a Praça Argemiro Roque, que tem lá atividades esportivas, e ao lado o novo Centro de Saúde, em parceria com a Faculdade São Leopoldo Mandic, de Medicina. Então nesse sentido, Mirna, é que é importante o plano diretor discutir o impacto de vizinhança. Veja, a questão agora que está à tona, que é a questão das empresas de valores, né? Os bancos terceirizaram o serviço de transporte e guarda de dinheiro, de valores, para essas empresas. Então nós tivemos no ano passado, por exemplo, um mega assalto na empresa Protege, que fica ali sediada no bairro São Bernardo. Eu pude hoje falar também em outras entrevistas a respeito do assunto, porque eu tenho um projeto de lei para alterar a legislação de onde essas empresas podem ou não ser instaladas, e esse é o momento exato de nós discutirmos isso por conta do plano diretor. Já conversei com o secretário Santoro a respeito disso, com o prefeito Jonas a respeito disso, e existe a preocupação de se resolver o problema. Nós não podemos hoje legislar para que essas empresas saiam de onde elas estão. Nós podemos legislar para que empresas que irão se sediar no município respeitem a legislação. O que nós podemos é propor, oferecer uma alternativa. E nesse sentido é que nós gostaríamos de oferecer qual alternativa? A alternativa de se estabelecer áreas com condomínios de diversas empresas de valores. Então, por exemplo, buscando áreas como no polo tecnológico, ali na região de Barão Geraldo, onde você vai ladear outras empresas e não bairros residenciais. Então, esse estudo de impacto de vizinhança, ele vai ser feito com esse plano diretor, e a minha luta específica para esse plano diretor é que essas empresas não sejam mais instaladas em bairros residenciais, porque o transtorno que causa um mega assalto é terrível. Eu participei, moro a 2 quadras da empresa Protege, e no dia do mega assalto do ano passado, fomos acordados ali meia madrugada, 4 da manhã, com tiros de alto calibre, bombas, que foram inclusive atingidas o meu prédio, entre outros prédios e outras casas, né? Então, um terror propriamente dito
enquanto esses mega assaltos continuarem. Então, nesse sentido é que nós vamos batalhar para que essas empresas não mais fiquem em áreas residenciais. Sim, outra coisa que o vereador Zé Carlos também falou, a questão de casa perto do trabalho. Como o plano diretor vai conseguir resolver isso? Veja bem, através do uso misto. Esse uso misto, você vai poder transformar várias regiões da cidade em residenciais e também comerciais. Cada um vai ter a sua característica, né? de trabalho, regiões onde você vai ter ali escritórios de contabilidade, entre outras coisas que você pode, através do plano diretor, estar inserindo em diversas regiões da cidade. Porque você, pode falar? Pois não, pode. Você dando essa, entre aspas, legalidade para aquela área, obviamente você vai evitar o grande deslocamento, como bem pontuou o Zé Carlos. A pessoa que mora no Campo Grande não tem cabimento se deslocar até Alphaville ou até a região do Gramado. Então você tem que verificar a vocação daquela área, você dá a possibilidade do comércio se instalar, de indústrias, respeitando a vocação daquela região. Por quê? Porque o trabalhador, para que ele não se desloque tanto e tenha qualidade de vida perto aí do seu ambiente de trabalho. E se porventura isso não acontecer, obviamente você vai ter aqueles pontos que também estão no plano diretor. Os vazios urbanos. Isso, para serem preenchidos. Você vai ter os pontos de deslocamento, você está tendo o corredor BRT, então você está tendo outras facilidades caso isso não venha a acontecer. Já que o senhor falou de vazios urbanos, e lá no comecinho do programa nós falamos sobre especulação imobiliária, como o plano diretor vai conseguir, ao mesmo tempo, tentar promover, de certa forma, que as empresas e outros projetos voltem aqui para a cidade, sem favorecer esse tipo de especulação que geralmente acontece no setor? Minha opinião, eu acho que é através da macrozona de expansão com desenvolvimento ordenado. Por quê? Porque essa é uma área possível de expansão imobiliária. Mas para que haja a expansão imobiliária, você tem que seguir diversas regras pré-determinadas e pré-definidas, respeitando o meio ambiente, passando pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Eu acho que aqui foi uma vamos dizer, algo muito bem articulado e muito bem feito pelo secretário Santoro e amarrando muito bem isso. Olha, você quer empreender? Você vai empreender, nós vamos dar essa possibilidade, mas desde que você respeite determinadas regras pré-estabelecidas. Com isso você gera o quê? Segurança jurídica e segurança para o investidor. Tá certo. Então, e uma outra coisa também, ainda dentro desse tema, transporte, que é hoje também um grande problema aqui da cidade, até por conta dessas questões de trabalho, dessas questões da mobilidade da nossa cidade. O plano diretor, de que forma ele também vai facilitar a mobilidade urbana? Eu acredito que um grande passo nessa questão já foi dada ao início das obras do BRT. Eu acredito que isso vai fazer com que toda a mobilidade urbana da cidade seja alterada e para melhor. Então eu acredito muito que essa obra, né, que é proveniente de recursos federais, também através da liderança do prefeito Jonas, que vale lembrar é o presidente da Federação Nacional, da Frente Nacional dos Prefeitos. Então é importante ressaltar que a obra do BRT ela vai alterar de forma drástica aí, a mobilidade urbana. E claro, o plano diretor deve tratar sobre a questão do transporte, da questão da mobilidade. E apenas, Birna, se me permite, apenas para também complementar a questão do uso misto, é importante que as pessoas entendam que a sociedade, por ela ser dinâmica, a lei ela também precisa ser dinâmica. E como há o avanço tecnológico, antigamente uma gráfica, por exemplo, ela fazia barulho, ela emitia cheiro. Hoje as gráficas rápidas, por exemplo, não causam nenhuma perturbação à vizinhança. Então não faz sentido mais, por exemplo, um quarteirão de um bairro residencial não possa ter gráfica ou não possa ter um escritório de contabilidade, como bem mencionou aqui o vereador Zé Carlos. Então nesse sentido é que esse plano, depois, posteriormente, com a lei de uso, deverá, vamos dizer, revolucionar a forma de se conviver na cidade, no sentido de que apenas
a atividade comercial que irá perturbar a vizinhança é que ela deve ser restrita. Os demais, não faz sentido mais você coibir, proibir, né, o uso nas ruas e nas avenidas da cidade, especialmente nas avenidas da nossa cidade. Então, para complementar a discussão que foi colocada, né, e dizer que sim, há a preocupação em relação ao transporte urbano, a mobilidade urbana deverá ser sim contemplada através do plano diretor. A gente está com um minutinho final, só para lembrar, a gente vai ter as audiências públicas e o plano diretor, ele já veio, está construído, mas ainda pode receber modificações? Sem dúvida, é prerrogativa do vereador fazer emenda que ele achar necessário ou que, como o vereador Marcelo disse, se houver uma mobilização da população em querer alterações no plano diretor, é prerrogativa do vereador. A gente tentou construir junto com a Prefeitura Municipal, através do secretário Santoro, para que a gente mexa o menos possível aqui na Câmara. Por isso foi feito várias reuniões, audiências públicas pelo Executivo. Não vai ser diferente. E eu queria, nesse momento, menino, se me permite, convidar a população. Eu acredito que a TV Câmara vai estar dando o calendário dessas audiências públicas, que venham participar das audiências públicas, venham discutir aquilo que é do seu interesse, porque a intenção dos vereadores dessa casa é dar uma qualidade de vida melhor para a população de Campinas. Por isso que nós fomos eleitos. Aquilo que for possível a gente fazer algumas alterações, vamos estar conversando com o Executivo, vamos estar conversando com o Ministério Público para fazer uma coisa que realmente venha a favorecer os munícipes da nossa cidade, que tanto querem essas alterações, que já está defasado e nós não tivemos aí, infelizmente, um plano diretor a contento como foi o último, embora a gente estava aqui na Câmara Municipal, mas como ele veio, a gente não pôde fazer tantas modificações. Mas esse está vindo com bastante aspecto de discussão, atendendo os anseios da população. Eu acredito que se a população participar das audiências aqui, vai enriquecer ainda mais o nosso trabalho. Tá certo, então eu agradeço a participação dos vereadores. Lembrando que nós ainda teremos outros programas temáticos a respeito de cada ponto do plano diretor, e o objetivo do Questão de Ordem é conversar com os 33 vereadores, caso seja possível, que são ou presidente ou membros de alguma comissão, para falar aqui do posicionamento em relação à comissão, em relação a cada tema que está no plano diretor. E também a TV Câmara vai aí divulgar as datas e horários das audiências públicas, que você pode participar pessoalmente ou também através da internet, fazendo a sua pergunta também. A gente vai aí dar a data certinha e você participa com a gente, dê a sua opinião, o que você gostaria que mudasse no seu bairro, na sua região. Questão de Ordem fica por aqui e até um próximo programa.